E aí, pessoal? Tudo bem? Faz tempo que eu não apareço por aqui, né? Nem eu, nem a Lia. Enfim, vamos ver se eu volto a publicar mais vídeos aqui. Eu gosto de fazer esses vídeos aqui no YouTube, porque é uma possibilidade de colocar um conteúdo mais denso, um conteúdo mais longo. E eu tenho focado muito no Instagram, muito no IGTV, que é uma plataforma que eu gosto bastante também, né? Mas, tanto é que eu montei um curso lá, mas enfim. Mas aqui eu acho que eu posso falar mais sem, sem ser tão superficial. Não que eu seja superficial no IGTV, mas às vezes eu sinto que eu preciso ser muito rápido, porque eu só tenho 10 minutos para falar. Aqui eu posso falar o tempo que eu quiser. Enfim, vamos lá. Uns dias atrás eu coloquei um post no Instagram, no IGTV, falando sobre como erroneamente a gente acha que para ser um profissional é preciso ter uma câmera full frame ou uma câmera top de mercado. Eu não gosto de usar essa palavra top, mas vamos lá, né? Acho que vai significar bem. Mas vamos pensar numa full frame. E aí isso traz várias questões que eu quero dividir com vocês. E realmente dividir, porque eu não quero ficar só eu falando, porque tudo isso é o meu ponto de vista. Não necessariamente é uma verdade, é a minha verdade. Mas colocar isso em discussão faz com que a gente reflita, faz com que a gente pense sobre o assunto, que a gente questione. E o objetivo não é achar uma resposta, é achar a pergunta. Porque quando você tem a pergunta certa, você já elimina tantas possibilidades de você que é muito melhor para o seu caminho. Você achar a pergunta certa do que a resposta certa. Porque a resposta certa vai variar, mas a pergunta te faz pensar, te faz ver possibilidades e também elimina coisas que você não precisa, ok? Mas e aí? Para ser um profissional eu preciso ter uma full frame? Então, a minha verdade, o meu ponto de vista. Não, eu não preciso ter uma full frame para ser um profissional. Mas então, o que eu preciso para ser um profissional? Bom, o que é ser um profissional? Um profissional, na minha opinião, é viver daquilo que você faz. E você ter uma responsabilidade sobre aquilo que você faz. E essa responsabilidade acarreta deveres e direitos. Então, a diferença de um amador. Se um amador for para uma saída fotográfica e voltar sem nenhuma foto boa, tudo bem, ele curtiu, ele se divertiu, foi maravilhoso, o dia estava lindo, ou estava péssimo o dia, mas mesmo assim ele vai voltar com algumas recordações, mas não necessariamente com fotos. Um profissional, se ele for para uma saída fotográfica e ele precisa voltar com fotos, já está aí a resposta, ele precisa voltar com fotos boas, com fotos úteis, com fotos que sirvam ao propósito para o qual ele saiu para aquelas fotos. Então ele tem uma responsabilidade sobre aquilo, certo? Para ter essa responsabilidade, ele tem o direito de receber. E se receber, pode ser dinheiro, pode ser uma contrapartida, pode ser o que for. Mas ele precisa receber. Então, na minha opinião, o que faz ser profissional é a responsabilidade sobre aquilo e você ter um ganho, você ter uma troca que te dá alguma coisa em favor. E essa responsabilidade não é só de ter que trazer fotos boas, ou só ter que trazer fotos. Mas se ele não conseguir trazer foto, a responsabilidade é dele de ter que resolver aquele problema. Ele precisa resolver aquilo. Não dá pra, não, gente, desculpa, eu não consegui fazer. Vai ter uma consequência. Ou ele não vai receber e ele vai ser processado, ele não vai receber e vai ter os boletos sem pagar, ele vai ficar queimado no mercado, ele vai ficar mal falado, enfim. Vai ter uma responsabilidade, vai ter algo contra sobre a sua responsabilidade. Então, é dever do fotógrafo, é uma responsabilidade. Então, eu acho que isso é um grande marco que difere o que é um fotógrafo amador
do que um fotógrafo profissional. E nesta cúpula que eu coloquei o fotógrafo profissional, não difere o equipamento. Porque não difere o equipamento no sentido do que eu estou falando aqui de ter uma full frame. Porque o equipamento tem que servir ao fotógrafo. Ok? Então, dependendo do tipo de trabalho que o fotógrafo faz, ele precisa ter um equipamento próprio para aquilo, que não necessariamente é uma full frame, certo? Eu já vou dar alguns exemplos. E aí fecho, para vocês eu não sei se está aparecendo desse lado ou desse lado, mas fecha parênteses. Nós, fotógrafos, somos muito bombardeados pelo mercado para ter o melhor equipamento. E para o mercado, o melhor equipamento é o mais caro e o mais novo, o mais recente dentro da lojinha, para vender ali, né? Isso é o melhor para o mercado. Mas não necessariamente o que é melhor para o mercado é melhor para o fotógrafo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Não só receber as informações, só as propagandas de equipamento e aceitar aquilo. Nossa, eu preciso ter isso. Nossa, olha esse fotógrafo em cima da montanha fotografando o abutre, a águia lá, e eu preciso ter essa teleobjetiva para alcançar aquilo, porque se eu não tiver aquela teleobjetiva eu não sou nada. Se eu não tiver aquela câmera eu não sou profissional. Olha, com certeza aquele cara é profissional. Olha o tamanho da câmera dele, olha o tamanho da lente dele. Não, né? Não é isso. O equipamento tem que encaixar no tipo de trabalho que você faz. E não o contrário. Claro que equipamento faz diferença. Eu não estou falando, em nenhum momento eu disse que equipamento não faz diferença. Equipamento faz diferença. Mas você precisa ter o equipamento certo, justo, para o que você fotografa. Justo, talvez até sobrando um pouquinho. É melhor sobrar equipamento do que faltar. Ok? Só que, quando você tem um equipamento que sobra demais, beleza. Você pode ter um equipamento que sobra demais. Mas o que acontece? O que aconteceu, né, já? Para você ter um equipamento que sobra demais? Você precisou gastar uma grana para comprar aquele equipamento que tem todos os recursos possíveis. Só que se você tem lá 100% dos recursos, você usa 30% dos recursos, esse 70% de recursos que está sobrando, você gastou à toa. Por quê? É isso que eu quero dizer de equipamento justo. Um equipamento que vai servir exatamente para você com uma pequena sobra. Essa pequena sobra é para aquele tipo de foto que não é o seu habitual, mas que você de vez em quando precisa fazer. Que não é o que você faz diariamente, mas que surgiu uma oportunidade e você quer fazer porque você não quer perder o trabalho, ou porque é uma grana legal, ou porque é uma experiência, porque vai ser divertido, enfim, por vários motivos. Mas se o equipamento sobra demais, talvez você tenha gasto dinheiro à toa. E quando eu falo de equipamento sobrar demais, eu não estou falando só, o assunto é câmera full frame, mas não é só de câmera, pode ser de lente. Alguém te falou em algum momento que você tinha que ter um set de lentes gigantes, que você tinha que ter uma super grande angular, que você tinha que ter uma grande angular fixa, que você tinha que ter uma grande angular com zoom, que você tinha que ter uma 50mm 1.2, que você tinha que ter uma meia tele fixa, uma 85 e uma 135, e que você tinha que ter uma lente versátil, que era uma 24-105, mas que ela era escura, aí você comprou também uma 24-70, porque é 2.8 e ela é mais clara. Aí você tem tudo isso. E o que você usa mais no seu dia a dia é uma 24-105 f4, porque você fotografa de dia, ela é versátil, a qualidade ótica dela é boa, bem legal, e ela é versátil. E todo o resto do equipamento que você tem está lá, parado. Sobrando, literalmente, transbordando às vezes, né, no armário de equipamento. E aí? Gastou dinheiro à toa. Por isso que a ideia é ter equipamento justo para o que você precisa, para o que você faz, e ter aquela sobrinha que eu já falei. E aí? Ter uma full frame ou não ter uma full frame? Então,
Depende. Eu acho que desde que eu comecei a ensinar fotografia, eu acho que essa é a palavra que eu mais uso. Depende. Preciso ter uma full frame? Depende. Quais são as situações fotográficas que fariam com que você precisasse de uma full frame em detrimento a uma câmera crop, comparando com uma câmera crop? Olha, as câmeras full frame, elas têm um sensor maior, consecutivamente elas têm uma resolução maior, elas vão te dar um arquivo final maior que uma câmera crop. As câmeras full frame, por terem um sensor maior, generalizando, elas têm uma profundidade de cor maior. O que isso faz? Se eu precisar fazer alguma intervenção nos meus arquivos, alguma intervenção digital nos meus arquivos, eu tenho mais profundidade de cor. O que quer dizer isso? Se precisar, eu tenho uma foto que está com um elemento azulado, eu preciso corrigir esse azul, eu tenho mais qualidade para mexer naquilo. Se eu tenho uma imagem que ficou escura, se ficou clara, eu tenho mais qualidade para mexer no arquivo, diferente de uma câmera crop, que eu vou ter um pouco menos de qualidade. Tá, vamos nos prender a isso. Tem uma câmera full frame e eu errei a fotometria. Fotografei tudo escuro, eu fotografei tudo claro. Você tem mais qualidade, você tem mais range, você tem mais possibilidades de corrigir isso, mantendo uma certa qualidade numa câmera full frame do que numa câmera crop. Beleza. E se eu prestar atenção no que eu estou fazendo e eu não errar a fotometria? Nesse caso, vai fazer diferença entre uma full frame e uma crop? Não. Então, eu posso usar uma crop desde que eu não erre? Posso. Então, check. menos uma possibilidade. Então, se eu acertar a foto e eu não precisar fazer grandes intervenções, eu estou falando de coisas muito... alterar completamente uma cor, passar um vermelho para um verde, por exemplo. Não preciso fazer isso na minha foto? Então, beleza. O tratamento que eu faço é sutil, é leve, é quase natural. Então, nesse sentido de profundidade de cor e de resolução, uma câmera crop resolve. Numa câmera full frame, eu posso cortar mais a imagem, porque eu vou ter mais resolução, então eu posso fotografar esse quadro todo aqui e depois cortar só isso aqui e ainda vou manter uma certa qualidade da imagem. Vai. Mas se eu pensar a foto antes numa câmera crop e eu vou lá com a minha lente ou me aproximo, né, do caminho até o meu assunto, vou lá e já faço essa foto nesse enquadramento, eu não vou precisar cropar. Então, também eu continuo mantendo a qualidade na imagem, eu posso continuar fazendo isso com uma câmera crop. Então, de novo, check. Mandei embora. Eu vou fotografar em situações de luz que são muito peculiares, baixa luz, à noite, festa, balada, que tem pouca luz. Eu vou precisar usar ISOs altos, seja qual for o motivo, eu vou precisar usar ISOs altos. Sim, as câmeras full frame elas vão ter uma qualidade nos ISOs altos superior à maioria das câmeras crop. Ok? A maioria, já vou falar um ponto aí. Então, nesse sentido, sim, faz sentido você usar uma câmera full frame, porque você vai conseguir, ela já vai capturar os ISOs altos de uma maneira melhor que as crops, e ainda assim, por causa da profundidade de cor que eu falei, você consegue atenuar com melhor qualidade o ruído dos ISOs altos no Lightroom ou em qualquer outro software que trabalhe com isso, que atenue os ruídos. Beleza, mas existem algumas câmeras crop que são pensadas para ter uma qualidade superior, não superior, mas igual às câmeras full frame, nos ISOs altos nas câmeras full frame. Por exemplo, a 1DX e a 7D Mark II, as duas têm o sensor que não é um sensor crop, que não é um sensor full frame, que é um sensor crop, é um sensor menor. Mas elas têm uma resolução menor. Como elas têm uma resolução menor, elas têm menos pixels por polegada, menos pixels por centímetro quadrado, mais fácil de pensar assim.
Elas têm menos pixels por centímetro quadrado. Se elas têm menos pixels por centímetro quadrado, consecutivamente elas vão dar menos ruído. Qual é o ponto? Eu vou ter mais qualidade nos ISOs altos, no ISO 800, no ISO 1600, no ISO 3200. Eu vou ter uma melhor qualidade, os pontinhos, os ruídos dos ISOs altos vão aparecer menos, só que em detrimento eu não consigo pegar essa imagem e esticar muito essa imagem, eu não consigo ampliar, eu não consigo interpolar essa imagem. A interpolação é uma ação que a gente faz no tratamento digital de ampliar demais uma imagem, que é pegar, tem um pixel aqui e um pixel aqui. Eu preciso afastar esses pixels. E aí eu preciso preencher o espaço que ficou entre um pixel e outro. O preenchimento entre um pixel e outro chama interpolação. Que aí vamos pensar no Photoshop, por exemplo, ele vai fazer uma conta. Ele vai pensar, esse pixel aqui é de X cor, esse pixel aqui é de X cor. Então, o pixel que está entre um e outro deve ser Y. E vai criar um pixel parecido com aquele ali, ou igual, e vai ampliar, preenchendo esse espaço. Isso é a interpolação. Só que essas câmeras, a 1DX, por exemplo, e a 7D Mark II, na minha opinião, elas são câmeras feitas para fotojornalista. Para um tipo de trabalho qual é o resultado, qual é a resolução final dessa imagem, seja web ou seja no papel jornal, é muito baixa a qualidade que precisa. Porque para a internet a imagem é em baixa resolução. Vai aparecer lá no blog, vai aparecer no site do portal de notícias. Se essa imagem vai ser impressa também em baixa resolução no jornal. Então não precisa, para essas câmeras, não precisa ter uma grande resolução, porque ela é focada para um tipo, para um segmento fotográfico, como fotojornalista. Ok? Então é um equipamento que serve a uma função. Ah, eu vou fotografar balada e todas as fotos que eu fizer vão ser só para web. Então olha, perfeito, mas é uma câmera que é feita para fotojornalista, eu vou usar. Você tem que pensar no que a câmera vai te oferecer como resultado final, não no que é a função dela, qual é o uso dela, o segmento dela. Se você vai fotografar no ISO alto à noite, você não precisa de grande resolução, é a mesma coisa do fotojornalista que vai trabalhar com essa câmera para uma baixa resolução de impressão. Faz sentido isso? Que acaba dando na mesma? Eu vou fotografar só em luz do dia. Eu vou fotografar só a luz do dia. Os nossos ensaios, por exemplo, a maioria são 95% são de dia. 90% são ou no amanhecer ou no entardecer. Eu não preciso de grande profundidade de cor. O tratamento que a gente faz é um tratamento que tem uma coloração, ele é diferenciado, mas eu não faço grandes intervenções, ele fica quase no natural. O crop na hora da foto. Eu faço alguns crops na hora da foto, porque às vezes a gente tá lá, o tipo de foto que a gente faz é muito natural, muito na pegada, é veloz. Então às vezes alguma coisa sai um pouco torta para cá, ou eu gosto de grande angular, eu acabo enquadrando alguma coisa que eu não queria, então eu tenho que fazer alguns cropzinhos, mas não é nada muito grande, vai. Tá, isso aqui assim, vou cortar para cá, vou dar aquela endireitadinha, então não é nada agressivo. Então dá para eu trabalhar com uma câmera crop. Então hoje, por exemplo, eu não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, mas quando esse vídeo foi gravado, a minha câmera de trabalho é uma T6i e a da Lia é uma 6D Mark II. Então ela trabalha com uma full frame e eu trabalho com uma câmera crop. Antes, a T6i ficava com ela e eu usava uma mirrorless, que também era crop. A gente precisou migrar um dos corpos para full frame. Por quê? Porque em alguns casamentos que a gente começou a fazer, a gente começou a sentir que nas fotos de à noite, de ISO alto, que a gente precisava de ISO alto, o grão atrapalhava um pouquinho. Então a gente deu esse passo para full frame, para isso, para poder melhorar um pouquinho o grão, ter um pouquinho mais de qualidade no ruído dos ISOs altos. E porque a gente começou a trabalhar um pouco com imagens para publicidade. E aí sim, eu preciso de uma câmera que tenha uma grande resolução. Eu vou usar sempre, não sempre, mas via de regra,
ISOs baixos para fotografar publicidade, 100, 200 no máximo, 400 às vezes. 100, 200, vamos ficar ali no 100, 200. Então eu tenho qualidade de ISO, só que eu preciso de resolução. Então a gente migrou para uma full frame para poder ter isso, para poder ter uma imagem grande, uma imagem que eu pudesse cortar um pedaço só para juntar com outro pedaço e ainda tivessem qualidades, tivessem boas qualidades esses pedaços de imagem, esses fragmentos de imagem. E mantivemos a T6i, porque no tipo de foto que a gente faz de dia e ainda à noite com ISO alto, ela aguenta dentro do nosso padrão da Alcoria de qualidade, ela aguenta. Então, você tem que pensar, essa é a minha sugestão, você tem que pensar muito bem antes de começar a comprar o seu equipamento, ou de fazer um upgrade no seu equipamento. Pare, pense, veja se esse equipamento vai ser justo para você, se não vai sobrar demais para o seu tipo de trabalho. Por exemplo, eu estava falando de publicidade, ter a 6D Mark II. Se você vai fotografar publicidade e e-commerce é publicidade, você vai fotografar e-commerce, essas fotos vão ser para internet, fundo branco, ISO 100, bem iluminado. Será que você precisa de uma full frame? Talvez uma câmera crop já resolva ali o recorte que você vai fazer. Então você tem que pensar se a câmera é justa para você. Como eu falei lá no começo, desculpa eu ser repetitivo, mas é uma didática que funciona. É legal sobrar equipamento, mas não pode sobrar demais, porque você tem que pensar no custo-benefício da fotografia. Não é barata a fotografia. Tudo é caro, tudo é dispendioso, tudo, nossa, não dá para sair comprando tudo. E mesmo se para você, ótimo, der para sair comprando tudo, eu acho que você não tem que sair comprando tudo, porque então vai, na minha cabeça, uma questão de energia da fotografia, de você ter aquele monte de equipamento parado que você não usa. Por exemplo, a gente tem 17 câmeras fotográficas. Pausa dramática. A gente tem 17 câmeras fotográficas. A gente usa todas? Não, a gente não usa todas. Mas algumas câmeras são xodozinhos, são apego. Eu tento fotografar com todas? Eu tento fotografar com todas. Mas ter elas lá paradas me dá uma certa angústia de que eu quero colocá-las para trabalhar. Algumas câmeras nem dá para trabalhar, porque são câmeras de filme. Então é um trabalho mais artístico, mais conceitual. Mas mesmo assim me dá um ataque cardíaco. Mas se eu tivesse, sei lá, 5 câmeras que fossem realmente possíveis de trabalhar, por exemplo, tivesse 5 câmeras full frame, 15 lentes, nossa, eu ia estar passando mal, eu queria usar todo o equipamento. E eu não consigo. Na forma que eu fotografo, até que ali fotografa, a gente usa 3 lentes no nosso set. A gente usa a 24-105, uma 50mm, uma 50mm 1.4 e a 24mm 2.8. Esse é o nosso set. De vez em quando a gente sente falta de ter uma lente diferente. Mas assim, não é, nossa, meu trabalho seria completamente diferente. Eu acho que a gente ia ter essa lente, ia fazer uma sequência de 30 fotos para um ensaio de 600, 500 fotos. E só. Mesmo a 50. Às vezes eu saco a 50 para fazer algumas fotos específicas que vão lá dar 10 fotos no ensaio e pro resultado final vão ser 2 fotos. Depende do tipo de foto. Se é casal, se é família, se é uma pessoa sozinha. Então mesmo se eu tivesse uma 85, se eu tivesse uma 200, que são as lentes que a gente de vez em quando a gente fala, seria legal ter, eu ia usar pouco. E não é, tô falando isso porque eu não tenho, porque se eu tivesse eu só ia usar elas. Não, o meu set, por exemplo, eu adoro grande angular. Então, se eu trocasse, eu ia ficar trocando, de uma 20 para uma 35, para uma 28, eu ia ficar trocando dentro do mesmo range ali, mesmo tipo, né, grande angular. Para fazer isso eu ficaria com a 24. Então, não mudaria. Então, se você tem possibilidade de ter todo o equipamento do mundo, tenha e use todos.
Senão eu acho que tem uma coisa de energia da fotografia que ela acaba estragando o seu equipamento. Não, estragando o seu equipamento, não é praga, tá? Ela não vai estragar o seu equipamento. Mas é triste ver o equipamento parado. Acho que é uma coisa de energia, mas acho que isso, como eu falei no começo do vídeo, é uma verdade minha, então isso eu acho que é uma coisa minha, você não precisa levar isso ao pé da letra. Mas enfim, começar devagar sobre a energia da fotografia aqui. Acho que isso vale um outro vídeo. Enfim. Bom, então eu vou começar a encerrar porque eu acho que já ficou claro o meu ponto de vista. E pense, esse vídeo não é uma resposta. Esse vídeo eu queria te trazer perguntas para você se perguntar se o equipamento que você tem é justo, se o seu equipamento que você quer ter é o justo. Pesquise, tem muito conteúdo, tem muita fonte de informação disponível pra gente, então não dá pra, eu comprei sem saber. Isso não dá mais pra falar. Pergunte, procure outros fotógrafos, vá numa loja, eu vou comprar online. Vai numa loja física, pega a câmera na mão, testa a câmera. Vale a pena do que você comprar sem saber. Mesmo se você tem todo o dinheiro do mundo. Bom, não vou entrar nesse assunto de novo. Mas pensando em custo-benefício, compra o equipamento justo. E pensando, tô falando de corpo, porque a gente estava falando de full frame, né? Mas mesmo em lente, compra certinho, compra justo, não compra mais. Eu não sei, vou comprar uma grande angular, vou comprar uma 50, vou comprar uma meia tele, vou comprar uma tele, vou comprar uma lente com zoom. Não sei o que eu vou usar. Não, calma, compra uma lente que seja versátil, aí você vai sentindo aos poucos. Eu sinto falta agora de uma lente fixa, sinto falta de uma lente com zoom, sinto falta de uma lente, uma teleobjetiva. E aí você vai comprando aos poucos. Não sai comprando tudo de uma vez, porque, enfim. Custo-benefício, as coisas na fotografia são caras. Não tem jeito. E é uma forma também da gente frear um pouco os fabricantes de tentar empurrar equipamento novo pra gente o tempo todo. Às vezes eles fazem os lançamentos de cada 6 meses e o que mudou de um equipamento para o outro é tão pouco, mas você fica impelido de não, eu preciso comprar aquela câmera nova, porque se eu não tiver aquela câmera nova eu não sou nada no mercado. Isso é uma besteira. Olha, se eu contar, eu fotografo há mais de 20 anos, se eu contar, eu acho que umas 5 vezes o cliente me perguntou que câmera eu usava e que era realmente relevante para o cliente saber que câmera que eu tinha. Foram poucas vezes que isso realmente foi necessário. Mas, claro, equipamento faz diferença. Faz diferença no sentido de você precisar do equipamento. Você ter um equipamento que te deixa na mão, no sentido de, eu vou fotografar e a câmera é lenta. O foco foi ruim, a resolução, a hora que eu fui tratar a foto, estava horrível a resolução. Eu não conseguia tratar. O ISO estava altíssimo, cheio de pontinho na imagem, estava horrível, o cliente reclamou. Claro que equipamento faz diferença. Eu não estou falando que equipamento não faz diferença, mas o equipamento tem que ser justo para você. Certo? Eu vou encerrar aqui, porque senão eu vou começar a ficar repetindo os assuntos. Como eu falei no começo, eu quero que isso seja um bate-papo, eu quero que isso seja uma conversa. Então, se você quiser falar alguma coisa, comenta aqui embaixo. Eu sempre respondo os comentários, às vezes leva uns 2, 3 dias para eu responder, porque o sininho não pisca lá. Mas escreve embaixo que eu vou comentar e a gente vai conversar. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aí, dá o seu joinha, porque ajuda muito a gente. Ajuda no sentido de motivar a fazer mais vídeos, ajuda a levar esse conteúdo para outras pessoas, porque vai melhorar o nosso engajamento dentro do YouTube. E se você quiser saber mais sobre os nossos próximos vídeos, marca lá o sininho para você ser notificado nas próximas vezes que a gente publicar um vídeo, certo? É isso aí, espero que você tenha gostado e até a próxima.